Olá, irmão. Boa noite a todos. É a paz do Senhor, amados irmãos. Vamos aqui, irmão, para mais umas verdades. Eu assisti hoje uma live do pastor Osiel Gomes. Então ele começou a pregar. Como eu falei, eles agora estão com o modo de usar historinhas, histórias para boi dormir. Então ele começou a contar a história de professores, do professor e o aluno, que o aluno sempre quer interromper o pastor, fazer pergunta e não sei o quê, e a life dele, vou até falar devagar, para eu não errar, né? Eu tenho que se lembrar disso para falar devagar, senão eu vou acabar enrolando a língua para não me interpretar mal. Então, irmão, você vai lá tem o live deles aí no Facebook, no YouTube. Então ele começa a contar essa historinha de aluno e professor. Então, sabe o que acontece, irmão? Que quando um pastor ele erra, ele não quer ser repreendido por ovelha nenhuma. Você já viu que nesse live ele já conta uma historinha para boi dormir. Então eu quero dizer para vocês que se eu estiver numa igreja e o pastor ele cometer um erro que vai além da doutrina, claro que eu vou repreendê-lo na presença de todos. Por quê? Porque eu sei conhecer um perverso que mesmo se eu falar particularmente, ele não vai me dar ouvido, ele vai se gloriar porque tem seu diploma, tem seu certificado, ele vai se gloriar, vai querer se justificar, entende, irmão? Então eu conheço os perversos, então eu repreendo na presença de todos. Então ele conta essa historinha, para querer enrolar, mas só como eu disse, como eu sou um sábio do Senhor, eu destino o que ele quer dizer nas suas historinhas para boi dormir. Então eu quero dizer a você, pastor Osiel Gomes, que o apóstolo Paulo, quando ele ouviu aqueles homens falar que não era segundo o evangelho de Deus, o apóstolo Paulo foi lá e repreendeu aqueles homens. Paulo debatia com as religiões que estavam enganando a população. Porque a preocupação de Paulo era salvar as vidas, para que ela não fosse para o inferno. Então eu quero dizer aos irmãos que, com o que eu vou repetir mais uma vez, que o sábio é aquele que reconhece o seu erro e confessa que realmente errou. Como eu acabei errando aí, que isso aí é polêmico, aquele vídeo que eu fiz ali, acabei me atrapalhando, enrolando, e quando eu fui avaliar eu me assustei, de misericórdia. Então eu apaguei o vídeo para gravar outro, para falar, corrigir o meu erro, corrigir a si mesmo. Como diz o apóstolo Paulo, examina o homem a si mesmo, no que vai falar. E às vezes nós falamos, irmão, nós falamos aqui, e quando nós vai ver, quando nós vai avaliar o vídeo que gravou, aí nós vai ver que nós cometemos erro. Então nós temos que corrigir os nossos erros, tá? Então não esqueça, o sábio é aquele que reconhece sempre o seu erro e confessa que errou. Esses são os sábios. Mas os pastores da teologia, os que têm seu certificado, eles não vão dizer que errou ou está errado. Não, irmão. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão começar a enrolar, a se justificar, a começar a botar hebraico, é que no original, é que não sei quem falou, é que não... Sabe, eles começam a enrolar. Entendeu? Mas ninguém engana os verdadeiros sábios do Senhor. Ninguém engana. Então eu quero deixar bem claro para vocês, pastores da teologia, pastores como esse aí, Osiel Gomes, ele já está contando a historinha de professor e de aluno que quer se meter na conversa de professor, que quer ensinar professor. Então você já veja, que eles são, estou aqui com renite, serosite, irmão? Desculpa aí, moda serosite. Essa parte aqui, deixa eu ver. Então, irmão, eu quero falar que
que ele já está dizendo, né? Por que ele está falando isso? Por que ele está falando isso? Porque tem ovelhas nas redes sociais, né? Defendendo o verdadeiro evangelho. São poucos, tá? São poucos os que estão nas redes sociais defendendo o evangelho. São poucos. E é difícil de encontrar os que pregam segundo as escrituras. Porque tem muitos que diz que está defendendo o evangelho, como diz o apóstolo Marcelino. E ele está certo. Tem muitos que diz que está defendendo o evangelho. Então está falando de pastor, está falando de falso profeta, mas eles não estão nem aí de levar a sério o juízo de Deus. Eles querem likes, eles querem que mande se inscrever no canal dele para ganhar dinheiro. O que tem de pessoas querendo ganhar dinheiro é muito. Então tá aí um monte daqueles que dizem de Deus, né? E imploram e ficam implorando, se humilhando, né? Se inscreva, não se esqueça de dar um like, me ajude, porque para o meu canal crescer. Sabe, irmão, esse negócio de me ajude, né? Para o meu canal crescer, me dê um like, porque eles ganham. Quanto mais as pessoas, como todos sabem, se inscreverem, eles ganham dinheiro, né? Então eu não me inscrevi, como eu falei vou falar mais uma vez, eu não me inscrevi para ganhar dinheiro de maneira nenhuma. É tanto que lá eu não tenho quase nenhum inscrito, né? Eu me inscrevo no canal dos verdadeiros aí, povo de Deus, né? Como o apóstolo Marcelino, eu me inscrevi no canal do YouTube dele, né? Então ninguém se inscreve no meu canal. Agora pergunta por quê? Porque quem fala a verdade eles fogem, porque para que os seus pecados não sejam revelados. Então nenhum povo de Deus que estão vivendo na carne, no mundo, se misturando com o mundo, com política, com religiões, eles não querem papo com aqueles que falam a verdade. Não querem papo. Então ninguém se inscreve no meu canal, né? Mas o meu intuito é pregar o evangelho, né? E eu não estou revoltado de maneira nenhuma, porque parece que esses pastores não sabem discernir o que é uma pessoa revoltada. Eles não sabem discernir, né? Não sabem discernir, né? Se eu dependesse, como eu falei, de pessoas que não estão se inscrevendo no meu canal, eu já tinha, irmão, mudado de posição. Eu estaria falando de bênção, eu estaria falando de vitória, de milagre, que Deus vai dar vitória. Vamos lá, irmão, Deus vai nos dar vitória, Deus vai dar prosperidade. Eu estaria falando isso, irmão, eu estaria falando isso. E pessoas estariam escrevendo no meu canal. Não, irmão, eu não estou para pregar de bênçãos, de milagres, de vitória, não. Eu prego a Cristo. E todos sabem que Deus faz milagre, que Deus faz bênção. É como diz o cantor, meu nome dele que eu esqueci, que ele diz assim, que não vai atrás de bênção, né? A bênção vem até ele. Então é assim que funciona. Pregue Cristo, pregue o Evangelho, e a bênção chegará a você. Agora tem muita gente falando só de milagre, de prosperidade. Não, irmão, esses não são o povo de Deus. O povo de Deus são esses menores, esses pouquinhos que tem por aí, esses poucos. Porque Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a grande multidão que está para o outro lado do Evangelho, esses não são o povo de Deus. Entende? Não são o povo de Deus. Né? E que Deus, né? E que Deus tenha misericórdia desses pastores que eu sempre falo, né? Que estão dormindo ainda. Que Deus tenha misericórdia de convencer ele para o verdadeiro Evangelho. Né? Eu estou aqui, irmão, gravando sempre nesse banheiro aqui, e às vezes aparecem os vizinhos aqui. Aí por isso que às vezes eu falo baixo, às vezes, né? Porque tem vizinho, olha, estão soltando bomba aqui. Então, irmão, né? Quer dizer que Deus tenha misericórdia desses pastores que eu sempre falo. Mas eu tenho que repreendê-lo severamente,
porque eu conheço com quem eu estou falando. Eu conheço aqueles que eu estou denunciando, eu conheço quem são eles. Então eu tenho que repreender severamente, com dureza. Não gosto de brincar, de ficar, né? Pastor, tá errado isso aí, pastor, não pode. Não, irmão, tem que falar severamente, tem que ser duro, né? Firme, tem que ser firme na palavra, falar para eles, tem que ser firme no falar, para que eles saibam que nós não leva a brincadeira quando nós pregamos de Jesus, né? O que não pode é você usar a ignorância com a voz alta, naquela gritaria que incomoda os ouvidos. Não. Temos, como eu falo, de repreender severamente, com dureza, falar sério, falar com a voz firme, para que veja que você está levando a sério o juízo e a verdade de Deus, tá? Porque tem muitos cristãos que tem que ser humilde quando você fala a verdade, né? Para essa pessoa ali falando sério, com dureza, então a pessoa já vai logo dizer para você. A Bíblia diz que tem que ser humilde, a Bíblia diz, sabe, irmão? Só que elas não entendem a Bíblia, não buscam, tem preguiça de ler a Bíblia, só vive em mandamento de homem. Então não buscam a Bíblia para conhecer. Tá descendo aqui, irmão. Aí não buscam a Bíblia. Não buscam a Bíblia. Desculpa aí, irmão, porque está descendo aqui a renita. Aí, irmão, não buscam a Bíblia. Não buscam a Bíblia para conhecer a palavra de Deus, né? Porque há momentos que nós falamos humildemente com o irmão, mas quando o irmão começa a teimar no que você está falando, a verdade, então você começa a falar com a voz, com outra voz, uma voz firme, uma voz com dureza. E foi assim que Paulo fez. A Bíblia fala, irmão, e está lá escrito, tá? Está lá escrito na Bíblia. Paulo estava falando ali com a igreja e a Bíblia fala que de repente a voz de Paulo mudou. A voz de Paulo mudou. Então vamos interpretar essa parte. Isso quer dizer que Paulo estava falando ali calmamente, né? Humildemente, calmamente. Só que talvez as pessoas ali, algum perverso, estava teimando com Paulo. Então Paulo aumentou assim a voz com dureza. Não que ele usou de ignorância, como Sila Malafaia, gritando, não, com arrogância não. Então Paulo mudou de voz, né? Ele falou com autoridade, assim como Jesus falou para aquela raça de víboras, de comerciante que estava fazendo da casa de Deus comércio. Então a voz de Paulo mudou, entende? Então quer dizer para vocês que ficam dizendo, tem que ser humilde, a Bíblia diz que nós temos que ser humildes, toda hora falando isso. Vocês têm que ler as Escrituras, irmãos. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. A Bíblia dá essa autoridade para nós se irar, de se indignar. O que nós não podemos, irmão, é pecar. O que quer dizer, irei-vos e não pequei. Porque tem pessoas que eu já vi, irmãos, que se irava com o outro, e daqui a pouco já estava tocando murro, estava tocando murro, tá? Já tem outros que começam a xingar o outro, entende, irmão? Então quando a Bíblia diz que irai-vos e não pequei, é porque tem alguns irmãos que começam a debater ali, e de repente ele já parte para o pecado. Ele acaba se revoltando e começa a xingar o outro também, e então é nessa parte que a Bíblia diz. Então, irai-vos e não pequei. Então nós se iramos contra a mentira desses pastores. Nós se indignamos contra a mentira desses pastores que estão pervertendo o Evangelho. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. E como eu falei, irmão, busquem as Escrituras. O Senhor diz que a sua vida depende de se apegar a Ele e buscar o conhecimento, o saber das Escrituras. Se você ler Provérbios todo, irmão, Provérbios, Deus vai dizer para você ali em Provérbios, a todo tempo ali nas palavras, que busque a sabedoria. Sua vida depende de você conhecer a toda a verdade.
Então busca as escrituras, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.